Direitos sociais. O artigo 6º da Constituição Federal estabelece que são direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados. A Constituição também garante que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, assegurada pelo poder público através de programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, respeitando a legislação fiscal e orçamentária. Direitos dos trabalhadores. O artigo 7º estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Entre esses direitos estão a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. O seguro-desemprego em casos de desemprego involuntário e o fundo de garantia do tempo de serviço. O salário mínimo, fixado em lei e nacionalmente unificado, deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que preservem o poder aquisitivo. É vedada sua vinculação para qualquer fim. Outros direitos importantes incluem o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, e a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. O 13º salário deve ser pago com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. A remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno, e a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Os trabalhadores têm direito à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Há também o salário família pago, em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Jornada de trabalho e descanso. A duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de 6 horas, salvo negociação coletiva. É garantido o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O serviço extraordinário deve ser remunerado com valor superior, no mínimo em 50% ao normal. O trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licenças e proteções especiais. A gestante tem direito à licença sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Há também a licença paternidade, nos termos fixados em lei. A Constituição determina a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e estabelece o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Segurança e saúde no trabalho. Entre os direitos fundamentais está a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Há adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. O trabalhador tem direito à aposentadoria e à assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas.
organização sindical e negociação coletiva. A Constituição garante o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, proteção em face da automação e seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Prazos e não discriminação. Quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, o prazo prescricional é de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A Constituição proíbe diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Também proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. A proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. A Constituição estabelece igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Trabalhadores domésticos. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos diversos direitos previstos nos incisos mencionados anteriormente, bem como sua integração à Previdência Social, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias. Liberdade sindical. O artigo 8º estabelece que é livre a associação profissional ou sindical. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Essas disposições aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Direito de greve. O artigo 9º assegura o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Participação em órgãos públicos. O artigo 10 assegura a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Representação nas empresas.
O artigo 11 estabelece que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Nacionalidade. O artigo 12 define que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, e os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que encarretem apatridia. A renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Símbolos nacionais. O artigo 13 estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Direitos políticos. O artigo 14 determina que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições de elegibilidade à nacionalidade brasileira. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador,
São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O militar alistável é elegível, atendidas certas condições específicas relacionadas ao tempo de serviço. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída já ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Perda de direitos políticos. O artigo 15 veda a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Processo eleitoral. O artigo 16 estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência.